Então vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar uma olhadinha aí na questão do PAS 2 de 2016, caderno Gato, né, que foi uma questão aí solicitada pelo seguidor Thiago Carvalho. Então, vamos dar uma olhadinha nela aqui. Olha só. Dá um zoom aqui, vamos dar uma olhadinha no texto aqui, motivador, né? Fatores como a viagem rápida e o aquecimento global. Cadê a ferramenta? Aqui. Fatores como as viagens rápidas e o aquecimento global estão tornando o transporte de doenças por vetores similares a um fenômeno mundial. No Brasil, as transmissões dos vírus da dengue, zika, febre amarela e chikungunya ocorrem pelo vetor Aedes aegypti. Esse mosquito tem como criadouros preferenciais mais variados recipientes de água, como pneus sem uso, latas, pratos com vasos de samambaia, caixas de água descobertas, piscinas sem uso, etc. Uma das maneiras domésticas de controlar o foco de Aedes aegypti é adicionar materiais à base de hipoclorito de sódio em locais que acumulam água. Em meio aquoso, o hipoclorito forma o ácido hipocloroso. Quer dizer o que está acontecendo? Uma reação de hidrólise, né? Que vai ter esse ClO, que é o hipoclorito, né? Hipoclorito é só esse pedacinho aqui, né? O ClO. Ele é o hipoclorito, o sódio é o Na, né? Ele vai reagir com a molécula de água, que é um fenômeno que nós conhecemos como hidrólise, né? E ele vai restituir, vai formar, né? Ele vai ser protonado, ele vai pegar um átomo de hidrogênio formando o ácido hipocloroso. De acordo com a equação química a seguir, esse ácido impede o desenvolvimento das larvas do mosquito. Então, aqui embaixo nós temos exatamente essa reação aqui, né? A equação que representa esse fenômeno, né? Nós temos aqui o hipoclorito, certo? Que ele vai reagir com a água, formando o ácido hipocloroso e deixando o meio básico, né? Ok. Então, a questão 87 em específico, né? Diz o seguinte: a ação larvicida do HClO decorre de sua elevada força ácida, quando adicionado a meio aquoso. Então, olha só, vou colocar aqui, vamos lá. Vou tentar falar um pouquinho aqui, olha só. Uma forma, em vez de a gente ficar tentando decorar, né, se o ácido é forte, é fraco, né, a gente pode pensar o seguinte: nós estamos falando de um hidraácido, ou de um oxiácido, desculpe. Um oxiácido, né, ele tem presença de oxigênio na estrutura dele, né? Contém oxigênio na estrutura. Como é que a gente vai poder avaliar isso? Então, é o seguinte: aqui você tem a estrutura de um oxiácido, ela é mais ou menos assim. Você tem ali o hidrogênio, aqui você vai ter um elemento qualquer, né? E você vai ter os oxigênios ali, também em quantidade Y, tá? Então, inclusive, vamos lá, deixar isso aqui bonitinho. Então, olha só, aqui eu botei um ponto de interrogação, porque aqui vai ser um elemento qualquer, né? Aqui pode ser o cloro, para falar dos ácidos que tem cloro, pode ser o enxofre, né? O importante aqui é a gente pensar no seguinte, olha só. Se a gente pegar aqui o número de hidrogênios, aliás, o número de oxigênios, menos o número de hidrogênios, se a gente fizer essa subtração, e a gente encontrar que é 1, quer dizer que esse ácido é moderado. Se a gente fizer essa subtração, e ela for menor do que 1, quer dizer que esse ácido é fraco. Se ela for maior do que 1, então é um ácido forte. Então, vamos pensar aqui, vamos pensar em alguns exemplos. Deixa eu pegar aqui a ferramentinha. Vamos pensar no ácido sulfúrico, que é um ácido bastante conhecido, porque ele é um ácido aí utilizado aí como solução de bateria, né? Inclusive, existem alguns índices econômicos que são baseados no consumo de ácido sulfúrico, né? Quanto mais ácido sulfúrico você
um país consome, mais industrializado ele seria, né? Então, olha só, se a gente fizer aqui 4, por quê? Porque são 4 oxigênios, menos 2, isso dá o quê? Dá 2. Então, esse ácido seria o quê? Forte. Certo? Essa seria a lógica. Tudo bem? Agora, se eu pego, por exemplo, não sei, agora está me faltando, sei lá, o ácido o ácido sulfuroso. Então, é o HS, H2, SO3. Então, vai ficar o quê? 3 do oxigênio, menos 2, dá o quê? Dá 1. Então, ele seria um ácido moderado. Assim, inclusive, já fica essa classificação, se existe ácido moderado de fato, é um pouco polêmica, né? Então, moderado e fraco, né? Geralmente, porque depende do livro que você for utilizar aí. Então, moderado e fraco, você pode considerar como a mesma coisa, tá? Mas, sim, vai depender do exercício, então você tem que sentir ali qual o contexto que está sendo trabalhado, né, se essa classificação vai ser utilizada. Mas isso aqui é um macetezinho para a gente poder avaliar esse tipo de situação, certo? Então, vamos pensar lá, ele está perguntando para a gente, ele está afirmando aqui que a ação larvicida do ácido hipocloroso decorre de sua elevada força ácida. Então, ele está falando que ele é um ácido forte. Então, vamos pensar aqui. O ácido hipocloroso, que é o HClO. Quando não tem nada aqui é 1. Né? Então, tem um hidrogênio e um oxigênio. Então, vai ficar 1 menos 1, 0. Então, ele seria o quê? Né? Se é menor do que 1, é fraco. Ok? Então, um ácido fraco, não um ácido forte. E aqui cabe até mais explicações, né? Embora assim, o mecanismo exato de como o ácido hipocloroso vai agir como agente desinfectante, né? Você pode considerar que boa parte que ele vai agir como oxidante, né? Embora esse mecanismo exato aí vai ser meio tortuoso, tem vários artigos aí com diferentes propostas, né? A ação dele não é por conta da acidez dele, é pelo fato dele ser oxidante, certo? Ele vai agir oxidando. Ele é um forte agente oxidante, né? Inclusive aí tem algumas reações, por exemplo, se ele reagir com coisas que tem nitrogênios, né? Amônia, amina, né? Ele tem uma tendência a formar aí a cloramina, que é um gás tóxico, né? E assim, você tem ali outras reações, né, que são já assim, bem conhecidas, né, do ácido hipocloroso, né, e do hipoclorito, por consequência, quando eles estão em meio aquoso aí, quando eles estão reagindo aí com substâncias que são orgânicas, né, justamente com esse intuito de desinfecção. Então, esse item ele vai estar errado por conta disso. O ácido hipocloroso não é um ácido forte, ele é um ácido fraco, ok? E o mecanismo de desinfecção dele vai ser a tendência que seja pela força de oxidação, por um meio oxidativo. Então, ele vai oxidar a matéria orgânica que estiver ali presente naquela solução aquosa, naquela mistura, né? E assim ele vai estar desinfectando, ok? Então, item 87, gabarito errado. Espero ter ajudado. Então, se inscreva no canal, dê um joinha, né? Essas coisas de praxe aí, colabora aí com o canal, gente. E qualquer dúvida, deixe nos comentários. Beleza, gente? Então, falou pra vocês, abraço, até a próxima. Espero ter ajudado, hein? Falou!